Olá amigos, muy buenos días, que Dios me los bendiga a todos abundantemente en el nombre de Jesús y que la gracia del Espíritu Santo esté en todos nosotros en este momento. Muy bien, vamos dar sequência a nuestras lecturas diárias. Eu estou seguro que está ajudando a muitas pessoas. Vamos seguir. Hoy hablaremos sobre el libro de Hechos, siguiendo el capítulo 6, versículo 8, 9 y 10. Vamos hablar hoy um pouquinho mais de lo que hablamos ayer. Ayer comenzávamos a decirles a ustedes sobre las persecuciones, sobre las personas que llenas del Espíritu Santo que resiste esto, sobre los 7 que foram escorridos para hacer la obra de Dios, ¿ok? E sempre repito um pouquinho de la prédica ou del mensaje passado para que uno pueda poner aí la cabeça e seguir la mesma linha de pensamento, correto? Bem, hoje vamos falar justamente sobre isto. Quando a pessoa é llena do Espírito Santo, que acontece? En el caso, el pastor, en el sentido de la iglesia, ou el obispo, en el caso usted, el miembro, quando está lleno do Espírito Santo, e lo que acontece na vida dele. A vida das pessoas que têm o Espírito Santo é uma vida exitosa. Você percebe isto. Quando você começa a vir à igreja, você percebe que você vai cambiando, vai chegando mais alegria em seu coração. Você é uma pessoa que você se identifica um pouco mais em ajudar a los outros e por aí sigue. Você percebe um câmbio quando você começa a ser parte de uma igreja. E detalhe, quando o Espírito Santo começa a guiar a você então começa a sentir estes câmbios, já seja emocionalmente ou já seja profissionalmente. Deus vai ponendo a mão em seu caminho, ok? Vamos ler então Hechos capítulo 6 versículo 8. Diz assim: Empero Estevão, lleno de graça e de potência, hacía prodigios e milagros grandes en el pueblo. Eu quero deixar claro, esta palavra empero é uma palavra um pouco antiga e que não se é muito mencionada. Esta palavra é o mesmo que sin embargo, ok? Ou é o mesmo que pero, mas utilizava muito esta palavra empero antigamente. Então, empero igual que sin embargo ou pero, correto? Sin embargo, Estevão, lleno de graça e de potência, hacía prodígios e milagros grandes. ¿En donde? En el pueblo. Levantaram-se entonces unos de la sinagoga, que se chama de los libertinos, e sireneus, e alejandrinos, e de los de Cilícia, e de Ásia, disputando com Estevão. Ahorita explico isto. Mas não podiam resistir à la sabedoria e ao Espírito Santo que hablava. Muito bem, amigos, vamos agora entender o que diz isto. Aí diz no versículo 8 que Estevão, el pastor, era lleno de graça e de potência. Potência é poder. Hacía Estevão prodigios e milagros grandes en el pueblo. Então, você sabe que
toda buena obra despierta envidia. Quando na persona, você mesmo, você toma-lo por você começa a desarrollar em la vida econômica, começam a falar cositas, começam a levantar envidia. A Bíblia diz isso em Provérbios: toda buena obra despierta envidia. Então, quando a igreja de Esteban começou a crescer, quando começou a llenar, quando começou a aparecer muitos testemunhos na igreja de Esteban, então diz aí, o versículo 9, levantando-se então uns de la sinagoga, que se chama libertinos, podemos dizer igreja, uma igreja que recebia, que tinha essa classe de pessoa, uma outra igreja, sireneus e alejandrinos, e los de Cilícia e de Ásia, é decir, começou a levantar-se vários grupos de pessoas em contra de Estevão, em outras palavras, envidiando o trabalho de Estevão, e começaram a disputar. Que significa a palavra disputar? É quando um quer ser melhor que o outro. Por isso eu sempre digo à igreja, e dou este conselho a você, que não te caiga uma hebra de cabelo, não te preocupes com isto. Você tem uma empresa, e você conhece uma pessoa que também tem uma empresa e faz o mesmo que você, não chama esta pessoa, não ponga esta pessoa como inimiga sua. Ore a Deus para que esta pessoa também cresça e venda como você vende, ou compres como você compres. O Espírito Santo nos ensina a ser pessoas assim, sem nenhuma envidia. O Espírito Santo sabe de meu coração, não estou aqui para falar de mim, mas quando eu passo por um lugar e eu vejo uma igreja, minha esposa também, ayer passamos por uma igreja chiquitita, e estava o povo de Deus adentro, algumas pessoas, pouquitas pessoas, minha esposa disse, amém, graças a Deus, siga pastor, siga nesta sua fé, que o Espírito Santo seja com você. É decir, vamos mirar as pessoas como irmãos de nós outros, mas infelizmente isso não acontece. O que acontece é despertar envidia, hasta familiares que têm envidia um do outro, pessoas que têm negócio e um envidia ao outro. Não, nós outros não estamos para isso. Aqui no mundo espiritual aparece claro aí o versículo 9. Levantaram-se então uns de las sinagogas, que se chama libertinos, sireneus, alejandrinos, e los de Cilícia e de Ásia, disputando com Estevão. 10, mira que bonito, mas não podiam resistir à la sabedoria e ao espírito com que Estevão hablava. É decir, Estevão não hablava por ele, Estevão hablava por el Espírito Santo. É como quando você vem na igreja, o pastor começa a falar, eu começo a predicar e você diz, uau, uau, tudo o que ele está dizendo parece estar falando comigo. Não é que parece estar falando com você, é que estou falando com você, pero quem está falando a você é o Espírito Santo através de mim, ok? Então, se por isso, aqueles que envidiavam a Estevão, ou que queria lo-malo para Estevão, não conseguiam ver a derrota de Estevão. Por quê? Porque Estevão era lleno do Espírito Santo. Isso é tão importante, meu amigo. E você vê que coisa interessante agora para terminarmos. O versículo 11. Mira hasta onde vai a envidia. Temos que cuidar-nos.
El versículo 11 dice assim: entonces sobornaram a unos que dijessem que ele havia ouído falar palavras blasfemas contra Moisés e Deus. Por favor, hasta onde chega a envidia? Imagine-se, sobornaram a las pessoas, reuniram um grupo de pessoas que dissesse que Esteban estava falando malas palavras, blasfemando em contra de Moisés e de Deus. Meu amigo, nós outros vamos parar neste versículo 11 para amanhã darmos sequência a isto. O que quero que você entenda é que devemos estar llenos do Espírito Santo para que a envidia não agarres a uno. E como eu prediquei la semana passada na igreja, nadie está livre de la envidia. Nem o pastor, nem o obispo, nadie. Você não está livre de la envidia. Você só pode resistir a la envidia, ou vencer a la envidia, ou permanecer bem parado delante de la envidia, se você é uma pessoa que todos os domingos você busca estrechar sua relação com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que protegeu a Esteban, como disse aí clarito na Bíblia. Eles não poderiam resistir à sabedoria e ao Espírito que estava em Esteban. E depois, como já não poderiam vencer a Esteban com as próprias mãos, então reuniram grupos de pessoas e sobornaram a umas tantas pessoas para dizer mentira, para dizer que Esteban estava blasfemando. Meu amigo e minha amiga, que deste mensagem aí dê vuelta em sua cabeça, em seu cérebro, pense um pouquinho e você verá que coisa semelhante a esta ha acontecido ou está acontecendo em sua vida. Clamemos ao Espírito Santo para que Ele nos guarde de toda classe de envidia.